Olá, estamos ao vivo nesse boletim especial do Jornal Regional neste domingo de eleições municipais, hoje domingo, dia 2 de outubro de 2016, dia de eleições em todo o país. São 144 milhões de eleitores que vão escolher seus representantes para as prefeituras municipais e também para as câmaras municipais. Isso exceto no Distrito Federal e no arquipélago de Fernando de Noronha, que são os locais que não há escolha de prefeito e vereadores. Segundo o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, a votação está transcorrendo com tranquilidade em todo o país, sendo realizada em um clima de paz, em um quadro de paz, segundo informa o ministro Gilmar Mendes. Até agora, 786 urnas já foram substituídas no Brasil. E aqui na Baixada Santista são 1.300.000 eleitores e dentre as novidades desta eleição é que em São Vicente é a única na região que conta com o projeto piloto de identificação das pessoas por meio da biometria. Em algumas sessões eleitorais, as pessoas estão sendo identificadas pela sua digital, pela biometria. É um processo que está sendo implantado no país aos poucos, né? São Vicente está sendo aí utilizada como um projeto piloto também pela Justiça Eleitoral. Nossa equipe percorreu alguns locais de votação aqui em Guarujá. A unidade que conta com o maior número de eleitores na zona 212, responsável pelos bairros do Centro e Orla de Guarujá, é o campus da UNAERP. Neste local, aqui instalado no bairro da Enseada, pouco mais de 8.000 eleitores devem passar durante o dia aqui para a votação. Conversamos com a responsável pela unidade, que comentou que algumas urnas apresentaram problemas e precisaram ser substituídas. Quais foram os problemas relatados aqui na UNAERP, que é o maior local de votação na zona de Guarujá? Inicialmente, logo no início das votações, nós tivemos problema com uma urna de uma das sessões, que mesmo após ser reiniciada, precisou ser trocada por uma urna contingente, tá? Prontamente ela foi trocada, né? A Justiça Eleitoral enviou uma nova urna, ela foi trocada e a princípio a aglomeração que havia sido feita por conta da fila foi ressanada rapidamente. Agora há pouco nós tivemos uma outra urna de uma outra sessão que também teve um problema semelhante, né? Travou durante a votação e aí ela precisou ser reiniciada, né? Mas a gente tem a segurança de que existe o backup da urna, o que já tinha, né, gravado nesse pendrive não se perde devido a esse backup e após ser reiniciada ela está no seu funcionamento normal. E as pessoas estão conseguindo votar tranquilamente, não foram registrados nenhuma outra ocorrência? A grande maioria dos problemas relacionados à votação é muitas pessoas que vêm votar sem o título e sem conhecer o número da sessão, o que dificulta bastante o nosso trabalho. Uma vez que ele tem o título em mãos ou apenas um documento com foto e conheça o número da sessão, a gente tem como encaminhar. A orientação que a gente tem passado a essas pessoas que não conhecem o número da sessão é que elas entrem em contato com o telefone 148 ou o número direto do cartório ou ainda pelo site do TRE em busca desse número de sessão. Uma vez que ele tem esse número, ele consegue estar realizando a votação e a justificativa. Então, nesse local de votação aqui na UNAERP, são pouco mais de 8.000 pessoas que devem passar durante o dia para fazer aí o seu exercício de voto. Já na zona 310, responsável pelos bairros de Vicente de Carvalho e também do Morrinhos, há um total de 6.678 eleitores cadastrados na Escola Municipal Doutor Napoleão Rodrigues Laureano, que é a maior unidade de votação. A responsável pela unidade lembra as pessoas sobre o horário de encerramento da votação para que não percam aí a possibilidade de votar. Como está transcorrendo até o momento a votação aqui no Laureano? Tranquilo, tá totalmente tranquilo, o pessoal só vem aqui, faz as perguntas, vota, tranquilo. E as principais dúvidas em relação às pessoas? A dúvida é só, às vezes veio sem o título, não sabe que sessão vai votar, vai com a gente, consulta e tudo bem. A gente informa.
tranquilo. E a escola vai ficar aberta até às 5 da tarde, é importante esse horário, né? Até as 5 da tarde, tem que chegar um pouquinho antes, porque 5 horas fechou, acabou a eleição. E nesses locais onde nós estivemos, a maioria deles estavam com as ruas no entorno limpas, assim, poucos santinhos localizados, mas um local chamou a atenção, que seria no Almeida Júnior, aqui instalado no centro da cidade, onde havia um número maior de folhetos de candidatos espalhados no chão, inclusive, aliás, na verdade, ali a escola Dice Valério, né, do lado do Almeida Júnior, e importante salientar qualquer dúvida, qualquer informação e denúncias que você possa fazer em relação à má conduta dos candidatos ou de pessoas que estejam aí fazendo boca de urna, essas informações, essas denúncias podem ser feitas nos cartórios eleitorais em toda a região, e inclusive que estão abertos durante todo o dia para garantir aí as atividades de eleitores neste domingo. E nós recordamos algumas orientações em relação aos eleitores, né? O que pode, o que não pode nesse dia de votação. A chefe substituta do cartório 212 reforça as orientações sobre como é o processo de votação. E é importante, como ela reforça, a questão da colinha, de você levar os números dos seus candidatos para não esquecer aí a poder atrasar, né, o processo de votação. Então acompanhe mais detalhes na entrevista. É muito importante levar aquela famosa colinha, que a pessoa chega lá, não lembra o número do candidato, começa a formar fila. Para não ter tumulto, já leva um papel com o número do candidato, assim corre tudo tranquilamente. A ordem de votação qual seria? Primeiro para vereador e depois para prefeito. É importante que a pessoa aguarde o sinal sonoro indicando que houve ali o término da votação, né? Sim, a pessoa tem que digitar o número, ver se está certinho e depois confirmar no botão verde. Qualquer dúvida, se as pessoas ainda tiverem que consultar qual sessão vota, elas podem vir aqui no cartório? Sim, podem vir aqui no cartório, ou se elas estiverem lá na escola, tem pessoas já que já foram treinadas, que entram em contato aqui com o cartório e a gente dá a informação para eles. E a chefe do cartório de Vicente de Carvalho, na zona 310, esclarece também algumas dúvidas sobre aquelas pessoas, às vezes, que precisam de ajuda para se dirigir até o local de votação e também algumas pessoas que podem contar com a preferência na hora de votar. Quem precisa de alguma orientação, por exemplo, eleitores que já têm ali uma dificuldade, limitação motora, enfim, o que vocês orientam para que a pessoa possa votar de uma maneira tranquila? Nesses casos de deficientes em relação à mobilidade, esse eleitor ele pode estar indo votar com alguém de confiança dele mesmo, ou alguém da família ou alguém de confiança. E isso vai ser registrado na ata dos mesários, se acontecer. A pessoa pode acompanhar até a urna eletrônica? Sim, justamente. Pode ir até na cabina para auxiliar mesmo na votação. E algumas pessoas têm preferência na hora de votar, por exemplo, profissionais que estão em serviço no dia da eleição? Sim, os promotores de justiça, os juízes eleitorais, os servidores da justiça eleitoral, os idosos, né, que já entra naquele rol geral mesmo de preferências, né, os idosos, pessoas com deficiência e assim por diante. Lembrando que essas entrevistas nós fizemos durante toda a semana, né? Reforçando hoje, neste dia importante de cidadania, que temos aí, são as eleições municipais. E para garantir a votação em Guarujá, são mais de 2.700 pessoas que foram convocadas para atuar como mesários. Além, é claro, das equipes dos cartórios e também das unidades escolares que estão disponíveis para a Justiça Eleitoral neste domingo. São 62 locais de votação em todo o município de Guarujá. Todos eles contam com o local para justificativa. Lembrando também que os 2 cartórios municipais também funcionam durante todo o dia para as pessoas que estão fora do seu domicílio eleitoral, né? Paula, a gente tem algumas imagens das justificativas, né, das pessoas que podem fazer a justificativa nesses locais. Lembrando o endereço dos 2 cartórios eleitorais, o cartório 310 fica na Avenida Santos Dumont, número 689,
19, em Vicente de Carvalho, também está aberto o dia inteiro para a justificativa, e também o cartório 212, que fica na Rua Washington, número 473, na Vila Maia, em Guarujá. E também lembramos o site do TSE, onde você pode tirar suas dúvidas, também conferir se você não lembra onde está o seu título ainda, mas sabe qual é a sua sessão eleitoral, ou mesmo você pode consultar pelo seu nome no tse.jus.br. Lá você consulta direitinho o seu local de votação para você poder fazer o seu exercício de cidadania. Então, reforçando, as eleições vão até às 5 da tarde. Quem não votar vai ter que depois fazer a justificativa, enfim, vai ter que buscar um cartório eleitoral mais próximo de sua residência para poder fazer a sua quitação eleitoral. No mais, agradecemos pela audiência. Fiquem conosco aqui durante todo o dia na nossa programação aqui da TV Ilha do Sol, e amanhã, a partir das 7h30 da noite, nós trazemos mais detalhes sobre o resultado das eleições municipais aqui na região. Muito obrigada por sua audiência. Encerramos agora o Jornal Regional, edição especial das eleições 2016.